A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e gostaria de compartilhar com você parte de um estudo que eu tenho passado na congregação da qual eu sou pastor. Nós estamos falando sobre evangelização e a importância da evangelização. Aqui mesmo no canal eu tenho alguns vídeos nos quais eu falo um pouco sobre o trabalho da evangelização. E hoje eu queria compartilhar com você sobre esse trabalho de evangelização. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, é um mandamento dado por Jesus para a sua igreja, para que os seus discípulos vão e preguem o evangelho a toda criatura. E quando vem a ideia de pregar ou pregação, muitas pessoas já se lembram do púlpito, do pregador com o microfone na mão, conhecimento teológico, etc. Mas não é nesse sentido que Jesus disse. Existem formas de pregar o evangelho. E eu gostaria de falar com você uma destas formas, que é a questão do testemunhar. O apóstolo Pedro mesmo disse que nós falamos daquilo que vimos e que ouvimos. Então o apóstolo Pedro nos diz que ele é uma testemunha ocular da pessoa, dos ensinamentos e do ministério de Jesus. E uma forma eficaz de evangelizar ou de evangelismo é você testemunhar de Cristo, você compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida, você testemunhar aquilo que você viu Jesus realizar na vida de outros. E eu peguei um texto da palavra aqui, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, que narra o momento em que Jesus foi à terra dos Gadarenos, e quando ele chegou na terra dos Gadarenos, um homem saiu do sepulcro e foi até onde Jesus estava. Esse homem, segundo o relato bíblico, ele era possuído por demônios. E os demônios que possuía esse homem fazia com que ele andasse nu, não se vestia, morava nos sepulcros. Tentaram amansar esse homem, segundo o relato aqui de Marcos, mas não conseguiram. Prendiam esse homem com cadeias e grilhões, mas quando os demônios se manifestavam sobre esse homem, rompia todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo que prendia, e esse homem fugia para os desertos, esse homem fugia para os sepulcros, esse homem tinha uma vida completamente antissocial. Pois bem, quando Jesus chega a Gadara, segundo o relato bíblico, quando ele desce à praia, esse homem saiu do sepulcro e foi até onde Jesus estava. Quando encontra-se com Jesus, ele já se ajoelha e reconhece a autoridade de Jesus, o poder que havia em Jesus. E então ele diz, os demônios que estão sobre ele incorporam e diz, o que você veio fazer aqui? Vieste nos atormentar? E naquele momento Jesus tem um diálogo rápido com aqueles demônios que estavam sobre aquele rapaz. Jesus pergunta qual é o nome dele, do demônio que está possuindo aquele rapaz, e a Bíblia diz que o endemoniado olhou e disse, nossa, o nome é Legião, porque eram muitos demônios que incorporavam, que tomavam o corpo daquele rapaz, fazendo com que ele andasse nu, com que ele rompesse cadeias, tivesse uma força descomunal, fazendo com que ele vivesse no sepulcro, nos desertos. E então Jesus ordenou que os demônios deixassem o corpo daquele rapaz. Os demônios pediram então para que entrassem então em manadas de porcos. Ali havia um criadouro de porcos e Jesus permitiu. Os demônios entraram-se naquelas manadas e levaram aquela manada de porcos num precipício, mataram todos aqueles porcos. O relato do evangelista diz que os criadores de porcos, vendo o que estava acontecendo, vieram ver o que estava acontecendo. E ao ver aquele homem que antes era possesso, endemoniado, andava nu, aquele homem havia sido liberto, completamente liberto, estação. Esses homens saem pelas aldeias falando o que havia acontecido, que o endemoniado fora liberto através e por intermédio de Jesus. Então as pessoas foram até aonde Jesus estava e aonde encontrava-se aquele homem. E ao chegar lá, vendo aquele homem que antes andava nu,
antes colocavam cadeias, ele rompia as cadeias, morava em sepulcro, etc, etc. Eles ficaram estarrecidos e admirados com o milagre que aquele homem recebeu. Porém, eles também ficaram sabendo do grande prejuízo que os criadores de porcos tiveram. Então o que eles fizeram? Pediram para que Jesus saísse dali. Pediram para que Jesus deixasse a aldeia. Pediram para que Jesus fosse embora, para que eles não tivessem mais prejuízo. Embora eles pudessem ficar felizes com a libertação, a transformação que aquele homem, que desde a infância, a Bíblia não fala de quanto tempo, mas há muito ficava possesso, eles não se importaram com aquele homem, mas eles se importaram com o lucro. E esse homem acompanha Jesus até Jesus entrar no barco. E quando Jesus vai entrando no barco, ele quis também seguir a Jesus, continuar com Jesus. Agora ele está liberto, agora ele está curado, agora já não tem mais demônios sobre ele. E ele quer seguir Jesus. Mas o evangelista Marcos diz que quando ele fez menção, versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com Jesus. Mas Jesus não permitiu. Jesus antes falou para ele no versículo 20, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa, forma um ponto de pregação e testemunha os milagres que Deus fez na sua vida. Compartilha a libertação que você teve. Compartilha o milagre que você recebeu. Isto é evangelizar.